Olá, muito boa noite. Quarta-feira, dia de namorar no sofá. E com a chuvinha que bate lá fora, fica melhor ainda. E se for na nossa companhia, você vai namorar e vai ficar bem informado. Atualidades Pampa, como sempre, está entrando no ar para todo o estado do Rio Grande do Sul para falar sobre as notícias desta quarta-feira, ou as da terça ainda, ou o que vai acontecer amanhã. A verdade é que hoje, para nós aqui em Porto Alegre, nas nossas estradas, foi um dia muito trágico, né? Muito violento. Nós tivemos, pelo menos, até onde se sabe, 3 mortes em acidentes violentos em estradas, carro com caminhão. Só na estrada, três mortes. Tivemos mortes aqui também, um acidente, o mesmo carro bateu num outro. Esse carro que ele bateu foi para cima de um poste, a motorista morreu. Ele seguiu, entrou em Viamão, ou perto de Viamão, ele bateu num outro carro. Aí foi pego, enfim, mas é uma coisa que não tem fim isso, sabe? Tá muito complicado. Lá nos Estados Unidos, o ex-presidente CBF finalmente foi julgado e vai ser preso, né? Não, porque lá tá certo que tá preso em Nova York, né? É um luxo a pessoa ser presidiário em Nova York. Mas tá preso. Aqui ele não estaria. E não é que o Congresso tomou um pouco de vergonha na cara e limou o Maluf? Nossa, Maluf. É verdade. Depois de bastante tempo, né? Então, a mesa diretora da Câmara de Deputados entendeu que o STF já tinha decidido de que o mandato do Maluf deveria ser cassado. Ele disse que renunciaria, acabou não renunciando. Para ganhar tempo, né? Exatamente, ele não tendo renunciado, então a mesa, por unanimidade, decidiu, então, pela perda do mandato de Paulo Maluf. Nós acreditávamos, primeiro a gente se surpreendeu com a notícia, mais primeiro do que o primeiro ainda. Mais primeiro foi que do que o primeiro, é o todos menos os um. passos. Antes do um tem o menos um. Trouxemos todos esses passos aí porque aguardávamos ansiosos essa manifestação. Só que a questão do plenário, eles ganharam tempo por uma questão interna deles, que no regimento interno dizia que tinha que ser o julgamento pelo plenário. Mas como era uma decisão do STF, não havia o que ser votado. Então eles ficaram ganhando tempo, prorrogando e esperando que o Maluf tomasse esta decisão, porque a consequência que é o principal disso tudo, ou seja, esta decisão o tornou inelegível. Né? Então ele nem tem como mais, né? Ele queria... Não. A questão era essa, ele anunciou que iria concorrer novamente. Lembra? Nós até dissemos assim, ele está em prisão domiciliar porque não tem forças para cumprir uma pena dentro de um presídio, mas vai ser candidato novamente. Então essa parece sepulta de vez uma história. Senhores, o processo pelo qual ele foi condenado, 1993. A 1996. É desta acusação que ele agora, em 2018, perdeu o mandato. Pois é. Marne Barcelos, o que lês aí? Ontem, dia 21, foi um dia extraordinário, porque completaram-se 50 anos da Primavera de Praga. A Primavera de Praga foi um dos maiores movimentos à época da então União Soviética. E o porquê aconteceu isso? Aconteceu isso porque o governo da antiga Tchecoslováquia, Praga e Bratislava, capital da Eslováquia, um pequeno país hoje, separaram-se com uns 49 mil quilômetros quadrados. Solicitam um empréstimo ao resto da Europa, a Europa livre, sem estar sob o jugo da União Soviética. E aí os soviéticos, através dos seus dirigentes, resolvem invadir Praga com seus tanques. No momento em que Alexander Dubček, que era o grande líder, o grande intelectual da Tchecoslováquia da época, fazia um pronunciamento pelo rádio. Então os jovens, os meninos, foram para a porta do prédio onde estava o microfone, estava o estúdio da rádio, e fizeram uma pressão com os tanques e atiraram e mataram 14 meninos, né? Foi uma coisa realmente terrível. E eu trouxe esse livro é um livro especial, que retrata todo esse assunto com dezenas de depoimentos. E aqui eu quero mostrar uma praça, né? Uma praça muito tradicional da cidade de Praga, onde os tanques soviéticos estão aqui e fazendo uma pressão sobre o povo daquele pequeno país, né? Daquele pequeno país que sofreu as agruras. Logo depois,
houve por bem acabar a União Soviética, houve esse desligamento da União Soviética e a posterior separação em duas repúblicas, a Eslováquia, com a capital Bratislava, e a República Tcheca, que é um outro país pequeno, em torno de 90 mil quilômetros quadrados. Eu queria fazer esse registro porque isso é um registro histórico. A Europa ontem comemorava isso, e principalmente os tchecos e os eslovacos, que foram muito perseguidos depois da Primeira Guerra. Na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha nazista invade a região do Sudetos, a chamada Sudetolândia, onde a população falava somente o alemão e seria incorporada ao Reich alemão. Depois, como não houve oposição da França nem da Inglaterra, a Alemanha faz a anexação de toda a República em função da produção de armamentos leves que era efetuada naquela época na então Tcheco-Eslováquia. Então é um registro histórico que eu estou falando, que ontem, 50 anos da famosa Primavera de Praga. Os mais velhos lembram-se e a história está aí para dizer. E os mais novos estão sabendo agora, né? Isso aí. Mas, dona Magda, pois não, senhor Chão. Hoje no Rio de Janeiro, os jornais botaram como edital um leilão parcial dos bens do Sérgio Cabral. E que me chamou a atenção é o seguinte: tudo inicial, uma casa em Mangaratiba de 6 milhões e meio. A casa vale 3 12. duplex na Barra da Tijuca, inicial de 3 milhões e meio. E iates, relógios de ouro, carros esportivos. E o mais importante, que me chamou a atenção, uma lancha Ferretti, que é raríssima, é feita por um estaleiro italiano que tem em Verona, que o lance inicial da lancha, não é um iate, 3 milhões e meio. Agora o dinheiro desse homem, pois parcial. Não, e assim, e tudo para ir a leilão. Para ir a leilão. Isso vale muito mais. As coberturas coberturas vale 12, vale 15, vale não sei o quê. Sabe? E aí ele não sabe de onde veio tudo. Mas o cara tinha um apartamento para guardar dinheiro, Chicão. Dona Magda, 20 operações, e nada mais, nada menos que 20 operações da Lava Jato no Rio de Janeiro. Todas, era ele sempre com alguém. Não repetiu o parceiro, mas ele tinha... Isso é bom, isso é bacana. Ele é variado e ele é um homem que beneficia muita gente. Isso é verdade. Mas era exatamente isso. Era uma operação. Cada vez que a Lava Jato fazia uma operação, era ele mais alguém. E ainda que estamos falando do Rio de Janeiro, hoje teve novo escândalo, porque a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, agora eles reveram, né, mudaram, mas até as 2 da tarde de hoje, eles estavam abrindo consulta para preços, para comprar itens de luxos absurdos. Não sei se vocês chegaram a ver Não, eu isso. te confesso que... gravatas, meu nome é Agas e Supermercado nesses últimos 48 horas. Gravatas, lenços de seda, artigos de luxo para usar na festa de posse de governador e deputado. Ora, diante da situação trágica que o Rio se encontra, pelo amor de Deus, façam uma festa com custo zero. Isso é possível. Mas é pra gente ver como não muda cara de pau. Nada. Não, e é a impunidade. Esse que é o problema. É que eles continuam fazendo as mesmas coisas que faziam, mesmo os outros estando presos. E vão continuar enquanto não vão botar um basta nessa situação. É uma inversão de valores, porque eles deveriam estar ali para servir ao povo e não se servir do povo. Mas nesse dia da escola eles não foram. Me choca. Não sei se a dona... Não, eu só ia completar que se forem os mesmos, sempre os mesmos, e a previsão é de que a mudança seja pouca no cenário político, em especial nas câmaras, né? Sim. E também no Senado. Nada muda realmente, porque o padrão ele está aí estabelecido. Para que o padrão mude, precisa mudar. Não, né? precisa mudar quem tudo. Está dentro do jogo político, como dizia o JK. Então, assim, se continuar do jeito que está, se continuar com as mesmas pessoas, a esperança é zero. Realmente a esperança é zero. 10 pessoas que estão pensando em não votar, em votar nulo, e azar, não vai mudar, entendeu? Minha então, querida realmente... Carla, nós sexta-feira, na tua ausência, trouxemos uma informação aqui de que apenas 31 dos 513 deputados não concorrerão. E sendo que 107 querem cair para cima, ou seja, querem ser governador, senador e essas coisas. Mas o que mais dessa notícia que trouxe...
Foi segunda? Foi. Então a idade não me socorre mais. É coisa da idade. Mas a idade não me socorre mais. Mas eu quero ainda em cima do que ela disse, o que me assusta, porque mesmo em meliante, ele tem que ser inteligente. Isso mostra Descaramento. Estar dissociado do que está acontecendo. É como se nós estivéssemos fechados nesse estúdio aqui e o mundo está caindo, ruindo, é uma guerra e a gente falando aqui de futebol e dando risada. Eles vivem outro mundo, porque isso nem é desfaçatez, isso é desconsideração de qualquer valor público, qualquer valor individual. Então me dá a ideia que é muito além de furto ou de código penal. É a máquina toda que está bichada, tá viciada. Tá e é o que a Carla diz. Se não mudarem os caras pecinhas. as peças dessa máquina, ou pelo menos de quem faz essa máquina girar, vai dar Nada essa vai coisa. mudar. E não é que não adianta mudar um, né? E deixar 5. Daí o desespero de saber que só 31% não vai concorrer. Exatamente. Ou seja, quantos são que vão concorrer? E realmente... E o dinheiro é só para eles, né? E nós estamos tá vivendo, sim, uma guerra no nosso país. Dados da Unicef dizem que, atualmente, hoje, por dia, morre 31 crianças e adolescentes. Ou seja, são crianças entre 10 e 19 anos por dia no nosso país. É o índice mais alto do mundo de mortes. Sendo que crianças e adolescentes negros têm, segundo esses dados, 3 vezes mais risco de morrer por homicídio. Aí eu pergunto, o que vocês, futuros governantes, o que vocês, candidatos, vão responder a essa realidade? O que vocês estão pensando em fazer? E como solucionar, principalmente? Porque trazer promessas não dá. Falando em promessas ou não promessas, o STJ concedeu um adicional de 25% a aposentados que necessitam de cuidadores. A lei atual só garante esse percentual, esse acréscimo, só aqueles que são aposentados por invalidez. Então, aqueles que precisam de cuidadores, segundo essa decisão do STJ, também terão direito a um adicional de 25% da aposentadoria. Mais R$250, Mari. Não dá para pagar 3 dias do cuidador. Que barbaridade. Ontem nós falamos sobre o poder das mulheres nessas eleições, que os partidos, enfim, os candidatos estão de olho Estão no falando público para as feminino, mulheres, falando para as mulheres. E o Gustavo Vitorino lembrou bem de que eles não estão tocando muito no assunto do aborto. Mas o Datafolha divulgou alguns dados, entre eles a questão do aborto, e mostrou que 59% dos brasileiros são contrários a qualquer mudança na legislação que diga respeito ao aborto. Esse índice diminuiu, ele era de 67% no ano de 2015, quando foi feita outra pesquisa, e passou para 59%. Ainda a maior parte do povo brasileiro é contra, segundo a pesquisa do Datafolha, contra o aborto. Então, é só para lembrar, quando a gravidez é resultado de estupro ou quando há risco para a vida da mulher, então há uma legislação que libera o aborto, ou então quando o feto for anencéfalo, e aí é uma decisão do próprio STF. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais e para menos, e o nível da confiança, né, é de 95%. Então, realmente é um assunto latente que está nas vozes, espinhoso e que para os os candidatos, assim como não respondem o que a Roberta perguntou, também não respondem qual é a ideia deles a respeito disso. Alice. A Expo Inter começa agora sábado e vai ter uma disputa inusitada de canicross, que é uma corrida com cachorros. As duplas vão ser formadas, né, por cachorros e seus donos, que eles vão ter que percorrer um trajeto no menor tempo possível. E é um evento beneficente. Além de correr, a ideia é promover a doação de ração para cachorros abandonados e também pares de tênis para pessoas carentes. E vão ser 2 Tá disputas. justificada a cane o quê? Canicross. A canicross. Eu tô Vão ser espantado. 2 provas. Eu tô estupefata. É o mesmo motivo, né? Eu também. Estupefata. Eu também, só pode ser a mesma coisa. Vamos lá. Ah, claro que sim. Claro que sim. A minha... Sim, mas não veio. veio. Ficou na biblioteca hoje. Hoje ele ficou na biblioteca. Ele ficou. Tem um dia que ele gosta de ficar na biblioteca. Só para completar, vão ser 2 provas. Ai, Uma coitado. que vai ocorrer sábado agora, às 17 horas, e depois no dia 2 de setembro, às 10 da manhã. Então, quem tiver interesse de participar,
pode se inscrever, tá ali o site. Pegue o seu cão e vá participar do Canicross. O Gugu veio, hein? Agora eu vou te contar uma coisa. Não, ele ficou na biblioteca, já te avisei. Como é que é o Canicross, hein? Canicross. Não, agora não, tô de novo, não. Nós faz 10 minutos nós estamos falando do Canicross. Tem que correr, como é que é o dono? Pode ser com cachorro quente. Não, o cachorro carrega o dono. Ah, bota o cachorro quente grande na minha frente pra ver se eu não vou atrás. Tá, vamos fechar esse livrinho. Não, eu até vou falar depois sobre esse livro aqui. Não, fala agora, que aí tu larga aí. Eu queria agradecer ao Dr. João Arthur Zaduc Privé, que me mandou esse livro, muito interessante. É um jovem de apenas, depois eu boto aqui. O colega tá Toninho, falando. vamos ver se a gente consegue pegar aqui. É um jovem de apenas 24 anos, advogado, que se especializou nos aspectos penais da falência, Dr. Ruschel. Eu sou que militou por muito tempo em direito bancário, direito comercial, e ele aborda os aspectos penais da falência e da recuperação judicial, como ocultação de patrimônio. Só enfim, deixa eu te dizer, o sobrenome dele é Zado Cliver. Zado Cliver. Zado Cliver, É que eu não sabia como não, mas é Zado Cliver. Ele é... Dr. João Arthur Zado Cliver. Exatamente. Dr. João Arthur. Mesmo sobrenome da Marcinha Zado Cliver, aqueles pessoal da Policlínica Central. Possa ser familiar. Pode ser, provavelmente. Seja da família. Dr. João Arthur, muito obrigado pelo belo presente. Eu gostei tanto que estava devorando o livro aqui, então logo eu recebi, já estava devorando o livro. E a gente estava esperando que ele entrasse no programa, entendeu? Eu queria falar sobre 2 casos que vocês abordaram no início do programa, muito rapidamente. Mas eu queria estabelecer uma ligação entre esses 2 casos. O caso da cassação do Paulo Maluf, sim, que esse pilantra tinha que ser sido caçado há muito tempo, né? Caçaram ele, mas está em casa, cumprindo pena, coitadinho, é velhinho, tá. E o Zé Maria Marim. Olhem a diferença de justiça e de promotoria. Sim. Olhem a agilidade. O Zé Maria Marim, com 80 e tantos anos, está condenado e não tem essa de sou velhinho, coitadinho, ai meu Deus, e foi chorar e falar em Jesus na frente da juíza. Lembra do Madoff? A juíza se lixou para ele. Pilantra, corrupto, e que foi condenado pela justiça americana e vai cumprir na cadeia. Velhinho, não tem esse negócio de ir pra casa porque é velhinho, tô doentinho lá, pode ficar doentinho à vontade, vai ser tratado na cadeia. Vejam a diferença de justiça e de promotoria, a agilidade com que a justiça americana resolveu um caso como esse, e um caso como esse, que tratamento teria no Brasil. O Ruschel deu a data do processo do Maluf, 20 anos. Mais de 20 anos. Eu falei em 20, ele mostrou que é mais de 20 anos para resolver o processo. 25. Pois lá nos Estados Unidos resolveram um processo complexo como esse, 1 ano e meio, 2 anos, não chegou a 2 anos. Tá resolvido, tá em cana, tá condenado. E não tem ficar doentinho, nem saidinha para visitar a mamãe e o papai no Dia dos Pais, essas coisas. Não tem essa bobagem. Vai cumprir na cadeia. Vejam a diferença de justiça. Depois, quando eu falo aqui, acho que eu estou de implicância. Mas olhem, 2 casos que se assemelham bastante. Agora, eu quero deixar uma questão aqui, Magda, antes de devolver a palavra. Quantos Zé Marias Marins nós temos no futebol brasileiro que estão soltinhos sem o mínimo risco de ameaça? É porque esse deu azar, né? A diferença da justiça. Esse deu azar, né? Esse foi que esse caiu na mão de um mecanismo judicial de verdade. Me permito dizer que enquanto... Eu te digo que faltaria tempo para relacionar todas essas pessoas que seriam candidatos à cadeia. Diz que a única diferença é que ele fez infração que mexeu com a FIFA. Os que mexeram com a legislação brasileira são os que proliferam e sobrevivem ao que tu está dizendo. Porque ele entrou... A condenação dele se deu por entrada e saída de dinheiro ilegal em território americano. Isso. Ou seja, ele escondeu dinheiro. Operações que ele fez com a FIFA, operações que ele fez com a FIFA. Ele fez com a FIFA, mas não foi a FIFA. O agente, a promotoria foi a Promotoria de Crimes Financeiros Americana. Tem um nome. Americana. Promotoria de Crimes Financeiros Americana. Ele operou, começava a fazer sacanagem. Cara, eu tenho uma péssima notícia para dar para cá. Não é. Já tem um assassinato na tua penitenciária. Ai, não. Não, mataram na cadeia da cara. Não, eu já disse que eu não quero mais. Não, é tua, não, é tua. Como assim, né? Não tá funcionando, tô devolvendo. Não, olha aqui, ó. E com um cordãozinho muito safado. E coincidentemente, foi assim, 2, 3 dias depois que a gente comentou aqui que não dava para misturar as pessoas, aí o secretário disse que não, que tá tudo resolvido, ninguém vai ser misturado, que isso aqui que não tem.
não tem esse problema de tráfico aqui. Tá aí a morte desse apelado. Tá no pavilhão 3 da penitenciária de Canoas, que levou 100 anos para começar a funcionar, 100 para construir, depois para abrir, depois para tapar lá as coisas embaixo que estavam erradas, estava furado. Mas enfim, assim, simularam, né, vergonhosamente um suicídio, mas a polícia quando chegou viu que não tinha absolutamente nada a ver. Suicidaram ele. Suicidaram ele. Eu só gostaria de complementar o que o senhor Vitorino, o senhor Gugu, falou a respeito do Marinho. Eu conheci o Marinho em São Paulo. O Marinho era dono de uma rádio. Essa rádio tinha um grupo que arrendou a rádio e eu era o intermediário desse negócio lá em São Paulo. Então eu tive 3 vezes. Era seu amiguinho, é? Não era meu amiguinho. Alô, eu não Polícia sou amigo Federal, de prepotente e arrogante, porque ele é um sujeito prepotente, arrogante, uma pessoa simplesmente intratável. Intratável. Ele olha com a superioridade... Não, é impressionante. Aí o edifício dele, cercado de guardas, um edifício classe A, aqueles edifícios ali do Jardins, em São Paulo, só o terreno do prédio deve ter, sei lá quantos metros quadrados. Aí o hall do edifício, além de tudo que tem uma série de escritórios para que aqueles que têm apartamento no edifício não precisem levar até o seu apartamento para atender as pessoas. Então você desce no térreo, ele desce no térreo, aí eu estava sentado junto com essa outra pessoa lá, esperando ele, tomando um cafezinho, água mineral, o garçom, olha a estrutura do prédio lá em São Paulo. E ele olhando com uma arrogância, com uma prepotência, um homem que foi governador de São Paulo, ele era vice do Maluf, naquela época, né, que era nomeado pelos militares, foi vice, dono de rádio, dono de uma série de coisas, e não passa de um ladrão condenado pela Justiça dos Estados Unidos, que apodreça na prisão dos Estados Unidos. Isso deveria acontecer aqui no Brasil. Mas, dona Magda, uma coisa que me surpreendeu, quem conhece à noite a Sociedade de Porto Alegre, eu conheço, a Magda também, o alemão Caio Chaves Barcelos, que foi preso condenado por ter matado o namorado da sua ex-mulher, foi preso hoje à tardinha num motel aqui em Porto Alegre. Sim, ele estava foragido. Estava foragido? Não sabia que ele estava foragido. A polícia estava atrás dele, ele estava foragido. No motel Botafogo. Não, ele estava foragido. Eu não sabia que ele estava foragido. Sim, estava foragido já há alguns meses que ele estava foragido. Crime bárbaro aqui ele teve a possibilidade de sair, estava em aquela liberdade condicional, e deitou o cabelo. Agora é que prenderam ele, estão atrás dele, né? Pegaram agora, 6h30. Agora tu tá me falando, tu começou a falar, eu achei estranho o que tu ia falar. Eu fiquei surpreso, porque eu conhecia tanto ele, tanto o cara que morreu, quanto a ex-mulher dele também. Eu conhecia, acho que todos nós conhecíamos, né? Porque ele foi o alemão Caio é uma pessoa que todos nós convivemos, foi dono da Fratello durante um tempo, é de uma família muito conhecida, enfim, lamentável. Dona Magda, eu quero trazer, tenho trazido... Engraçadinho hoje. Ainda não é hora. Não é hora do momento engraçadinho. Não, pode fazer, tu vai fazer? Era um momento engraçadinho. Então só para dar uma quebrada. Vamos ver se a gente vai achar. A senhora sabe qual é o carro que anuncia mau tempo e chuva? E qual? O céu tá preto. Ai, tá super bem. Eduardinho, tu que não é nosso telespectador, que tem 4 anos, tu viu que amor o Tigo Vitorino disse? Eu anunciei que era bom. Fala, Eduardinho, amanhã quando tu for no coleginho, tu diz, você sabe que é o céu tá preto. Eu avisei que era um momento engraçadinho. Viu, Eduardinho? Alice que tá me assistindo. Eu avisei que era um momento engraçadinho. Eu que tô num comportamento tremendo na bancada, já fui admoestado pela Dona Magda. Por que tu foi admoestado por mim? Todos os dias ele repete essa palavra. Que hora eu te xinguei? A senhora me xingou que quem recebe a agressão é que sente. É por isso. Fala de uma vez, para com essa onda. Quero trazer uma notícia. Imagina se eu disser quem é o confeiteiro chinês. Parou? O chantilly. Parou! Alguém desliga o Vitorino. Gente, continua lendo, querido. Continua lendo. Vou trazer uma notícia séria. Não queria que fosse nesse clima de brincadeira, porque ele é muito sério. A gente tem tratado todas as questões do Lula aqui, em prazos processuais, e hoje o mundo jurídico foi abalroado por uma declaração do ministro Marco Aurélio em relação a outro candidato. O ministro Marco Aurélio está com um processo em si, como relator, para decidir se o candidato Bolsonaro será réu ou não
em uma ação penal. Só que aí ele trouxe uma decisão que em 2016 o Supremo decidiu em relação ao Renan Calheiros, e teria então ali formado jurisprudência, que candidato que esteja sendo processado não pode assumir a presidência da República. Vejam a relevância da matéria. É uma triangular. Exatamente. É uma triangular. Eu sabia que a senhora, com a sua perspicácia, ia entender uma triangular. a importância e condenado pode? Então, ele... Vamos lá, deixa ele continuar de explicar. Parou. O pessoal não compreende porque é complexo mesmo. Então, em 2016, decidiram que o Renan Calheiros, que era o presidente do Senado, não podia assumir a linha sucessória porque ele estava sendo processado. Então, tinha que pular e ser o próximo na linha sucessória. E aí fizeram a tradicional pergunta, mas não pode ser da linha sucessória, mas pode ser o próprio presidente? Essa é a questão. E aí ele deu a resposta que deixou, então, todos mais ainda perplexos, né? Que diz que tem que ser decidida essa matéria também imediatamente para dar segurança jurídica às eleições e à própria candidatura do candidato. Então, ele abordou especificamente o tema, abordou especificamente a situação do candidato. E eu lembro que o candidato Bolsonaro, ele já é réu numa ação penal de 2016, que já foi recebida a denúncia na relação da questão do estupro, e agora está na mão dele para decidir o segundo processo, onde ele pode ou não ser declarado réu. Então, essa é a questão jurídica que os meios jurídicos... À medida que se aproxima mais a data, as coisas vão... As maçãs vão se rebolando na carroça, mas tudo com algum objetivo, né? E essas turbulências é que geram essas incertezas do mercado e que faz com que o dólar também vá às alturas. Então, realmente, as instituições, seja o judiciário, seja os próprios candidatos, precisam sempre apresentar clareza e objetivos muito lógicos para poder oferecer um mínimo de tranquilidade para nós podermos continuar os negócios. Mas eu vejo aí até outras coisas, a agitação e confusão no caminho que os candidatos estão tomando. E justamente como o tempo é pequeno de campanha, é pequeno também para resolver, né? Isso vai encrencar muita gente. Eu fiquei pensando nessa comparação. Agora, é realmente um caso bem complicado. Porque se o caso de Bolsonaro, eles entenderem de que ele não poderia ser candidato a presidente, por quê? Porque tem um processo. Primeiro, as pessoas são inocentes até prova em contrário, né? Essa é a premissa dentro de um processo penal. Então, eu acredito que não tenha relação, porque o outro está numa linha sucessória, já diretamente, ele não é candidato a nada, ele não tem uma perspectiva, ele está numa linha sucessória. Eu entendo que os dois casos são diferentes. Mas uma vez aceitando essa de que Bolsonaro não poderia ser candidato a presidente, então... Quem poderia ser candidato no Brasil hoje? Não tem candidato. Assim, ó, são praticamente quantos por cento são investigados? Hoje são processados. Exatamente. Quantos? Vamos abrir o jogo? Tá com uma carinha de golpe. Tá estranho. Mas é igual, mas é Tá isso que com eu tô uma carinha de dizendo. golpe. As coisas estão se ajeitando, está configurando. E vindo do Marco Aurélio, aí eu pergunto, vai para votação no STF? Já parte de 5-0. Tá, mas e aí a pergunta que não foi Toffoli, falada. Lewandowski, Gilmar... O que vai acontecer? Eu não sei. Não, ninguém sabe, né? Porque... Eu não sei. Aí não vai ter candidato. Aliás, ninguém sabe o que vai acontecer. Por que não está envolvido? Nada. Assim, por exemplo, a decisão, essa história dos presos voltarem ou não voltarem para o Rio Grande do Sul. Isso foi uma interpretação de uma decisão do Tribunal de Justiça que os juízes das diferentes cidades interpretaram de formas diferentes. Cada um interpretou de um jeito. Quer dizer que a incerteza jurídica ela é inconstante no nosso país. Se uma determinada ordem... A incerteza é constante. É constante. A incerteza é constante. Exatamente. Por quê? Porque se o próprio juiz interpreta uma decisão de um tribunal de justiça de forma diferente, o que o tribunal, os juízes, eles entenderam diferente? Primeiro foi dado uma decisão pelo Tribunal de Justiça e os juízes alguns entenderam que tá tudo bem, aquela decisão vale, mas não tem uma formalidade, um pedido expresso que eles permaneçam no lugar onde estão.
Mas que isso podia ser suprido. Um deles pediu para ser suprido, o outro entendeu que já estava ali dentro do corpo da decisão, aquilo ali já era presente, né? Já estava explícito, que também é o entendimento do Ministério Público Federal. Mas o outro juiz que vai mandar os presos de volta, ele disse que não tendo essa formalidade dentro desta decisão, esse pedido, então que não pode ser cumprida a decisão do Tribunal de Justiça. Quer dizer, quem é que está certo? Né? A pergunta que não quer calar, de que decisão nós estamos falando agora, que eu já não sei, mas... A decisão da volta, eu tô brincando. Volta dos presos. Não, foi uma piada que eu tentei fazer, mas porque não dá para entender. A gente se perde. Né? É a mesma coisa, assim, que eu quero que vocês expliquem uma coisa, que é o pedido da PGR, que eu achei maravilhoso, do que tirado do Gilmar, aqui, ó. A Procuradoria-Geral da República, a procuradora Raquel Dodge, afirmou no STF que o ministro Gilmar Mendes não tem mais prevenção para relatar os processos de investigados na Operação Rizoma que estão na corte. Em função disso, a chefe pede que Gilmar abra mão de ser o relator no processo em que o ministro liberou de prisão o empresário Milton Lira, apontado como operador do partido MDB. Ou seja... É o juízo prevento. Panelão. Vitorino, ele está falando da prevenção, a mesma coisa do juízo prevento. Pega para ele se avocou juízo prevento. Só que não é assim que funciona. Isso. Não é assim que funciona. Agora, ele julgou foi um pedido de habeas corpus. E liberou, né? Por isso que ela quer. Um julgamento que tem o mesmo critério de uma cautelar inominada. E diante disso, ele se avocou como juízo prevento do caso. E não é assim. Ela conta ela fala que a notícia é extensa, o regimento interno do STF inclusive ela diz assim, ó. Diz que a decisão monocrática em sede liminar não cria a prevenção. Ou seja, se a matéria voltar a ser abordada em sede de recurso extraordinário, vai para novo sorteio. Vai para sorteio. Se eu tenho preocupação sempre quem está do lado de lá. Pois por isso que eu trouxe o assunto, porque ele é confuso. Prevento é quando sobre uma matéria um juiz ele decide uma vez, cai por sorteio, cai para ele. E a partir dali, todas as questões ligadas àquele, é por isso que ele se tornou prevento na questão da que se diz a Lava Jato do Rio. O juiz Bretas é a vara que trata disso, e na segunda instância, lá no Supremo, era ele. Esta questão, é o que a procuradora Raquel Dodge diz, é que este caso não entra na regra geral e tem que ir para o sorteio. Ela diz a cadeia de prevenções foi quebrada, o que não faz mais de Gilmar o ministro relator dos casos da Rizoma. Para as pessoas entenderem, por exemplo, o Fachin, ele é responsável pelos casos da Lava Jato dentro do Supremo. Então, ele é o juízo prevento. Todas as coisas relacionadas caem diretamente para ele. Eu só gostaria de fazer uma pergunta, né? Quando eu fui cortado rudemente pelo senhor Ruschel aqui... olha aqui, vocês são muito melindrados. Mas é o segundo... Vocês estão melindrados, daqui a pouco eu vou achar que vocês são melindrosas. Mas eu posso achar. Eu consigo fazer cara séria. Tá, vamos lá, vai. Bom, é o seguinte, se o Bolsonaro, isso é o caso que foi comentado aqui, em função desse segundo processo, ele está sendo processado, ele não pode ser candidato, e o que eu perguntei, mas vem cá, e quem está condenado? Por que nós vamos ter essa sequência de recursos dos advogados do senhor Lula? Eu não estou entendendo isso aí. Porque direito tu exerce. E aí órgãos competentes vão dizer se tu não preenche os requisitos. São processos separados baseados em leis diferentes. O Bolsonaro não pode ir porque está processado. Eu não afirmei, cuidado. Mas ele quer questionar, eu acho que ele está fazendo o questionamento. E o Alckmin, que conseguiu frear a Lava Jato, porque ele está totalmente envolvido na Lava Jato. Por quê? Ele vai concorrer, então. Temos que o Ciro tem 80 processos. Temos que ver se ele estiver sendo processado, também poderá sofrer impugnação. Eu dei a declaração do ministro. Por isso que eu disse, não vai ter candidato. Inclusive textual. Não, tem um que está preso, já foi condenado em segunda instância e quer ser candidato a presidente. O outro está sendo processado. Exatamente. Quem não está sendo processado? Ele é candidato até o tribunal, né, se manifestar de forma contrária. Vai sobrar 3 ou 4 pessoas, 3 ou 4 candidatos.
Não dá pra entender. E tem muitos eleitores que estão Sinceramente. confusos, Mas né? Que não óbvio, sabem. óbvio. Então a óbvio. dica é procura um que tenha ficha limpa, né? Tá difícil, Mas acontece que os ficha limpa não tem chance nem de se candidatar. Nem Os de falar, partidos, nem de falar. Os partidos não quiseram apoiar essas pessoas, são os mesmos que ganharam dinheiro. É isso que nós estamos falando aqui. Mas Então, mesmo que eles estejam pouca chance... Vamos acho falar que- de alguma outra Eu quero coisa, prestar da alta serviço. do presunto. Posso Vamos prestar falar de outra serviço à coisa. comunidade se Ai, o o Marne Marne deixar. tem. Marne tem uma coisa. E tu tem Tá, mas preferência presta pelo o Marne. serviço à comunidade. A dona Carla deu preferência Não, eu não tenho preferência pra Não, ninguém. vai, fala tu, depois nós vamos para um assunto diferente Tá, do Marne. só porque é ligado à eleição. Termina quinta-feira o prazo para quem quer votar em trânsito, antigo voto em trânsito. Conhecido como amanhã. Como amanhã. Termina quinta-feira. É que quando for ao ar, talvez Não seja interessa, amanhã, não interessa, é amanhã. Viu, Galinha? Ela me corrigiu. Não, é amanhã. Pois não, é amanhã. com Dia certeza 23. Sem Termina dúvida. neste dia Então, 23. Nesta quinta, dia 23, termina o prazo de voto em trânsito. O que é o voto em trânsito? É aquela pessoa que não estará no seu domicílio, mas pretende se manifestar. Ah, eu E achei a que era regrinha- quem andava de táxi. Não dá seriedade. A coordenadora não está dando Tá, seriedade. vamos lá, vamos Não, lá eu em não trânsito, terminei a isso é notícia, importante, só isso é terminar aqui. importante. Não dá porque eu vou dar uma Espera destaque. aí, peraí. Quem está para outro estado, mesmo que faça o seu registro amanhã, se viaja para outro estado, só poderá votar para presidente. É. Mas se fizer a reserva amanhã e viajar para outra cidade, então poderá votar em todos. se É um pedir a alerta, então, licença. é amanhã o último dia, senão não vota mais. Nesta quinta-feira, dia 23, ou vai ou racha? Marne Barcelos, O fale. táxi é o seguinte, tem uma cidade que não tem táxi. Qual é a cidade? Uberlândia. Ai, meu Deus, quem foi que convidou? Quem Hoje foi eu que tô- convidou? Me explica, eu quero saber quem é O que que tem na convidou. tua água aí, hein? Por favor. Me deram a resposta aqui, eu não vou Um gosto repetir. diferente a minha Fica água. quieto, ó. É Aguinha. o bócio dele. O quê? O bócio. Ah, é parecido com outra coisa. Vamos lá, fala. Não, a verdade... Coisa diferente, vamos falar de coisa diferente. Mas antes eu quero mandar um abraço Ah, pro viu, meu assim, querido, não faz o que eu penso. o Valdemar Bronzato, o grande Valdemar Bronzato, dono da Botinha da Zona. Ah, nosso eu cliente conheço há ele. tantos anos, o Valdemar. Um abraço para ele. Dê um abraço Bom, mas idoso. abraço, Uma pessoa Valdemar, que não recebe 86 abraço. anos trabalhando todos os dias. Casal sem dinheiro tenta pagar motel com cartão do Bolsa Família. Não é um direito, né? Mas, querido, Bom, tu um acha pouquinho. isso ruim? O Eles 40 fazem muito surreal pior do isso. que com Bolsa Família, gente que não podia ter Bolsa Família, tem Bolsa Família, eu acho isso Motel pouco. em Maringá, R$ Necessidade, cada um com as suas 45,80 necessidades. de extra de consumo de álcool e tal, cerveja e tal. Bom, aí o gerente do motel, não, mas eu não aceito cartão, você não pode pagar. Aí chamaram a polícia. Aí veio a polícia, não prendeu ninguém, evidentemente, fez um registro e tal. E a polícia está aguardando que seja feito um boletim de ocorrência, um BO, né, contra este casal que foi pagar um motel com o cartão do Bolsa Família. Mas é um desvio de conduta absurdo, fazer né? mais filhinho pra receber mais Bolsa Família. Com certeza. A com certeza. dona, Estava a investindo. dona Carla fez Pode uma ser. leitura perfeita. Estavam fazendo Este Brasil investimento. é Dona assim. Carla está com a língua muito afiada. Hoje não sei o que está acontecendo. Enquanto Fica isso, quieto. tá, a Serasa aponta que 61 milhões de brasileiros estão com contas em atrasos hoje. Equivale mais ou menos a uns 272 bilhões de reais que não estão sendo pagos, que não estão circulando no nosso mercado. E a inadimplência dos idosos cresceu mais nos últimos 2 anos, sendo que em julho, 35,1% dos brasileiros com mais de 61 anos tinham contas atrasadas. Ainda assim, nós gaúchos estamos na 3ª colocação como a menor taxa do país, com 33,6% da população, infelizmente. Fiz por cima o cálculo da 30%, 61 milhões de 200 milhões, calculando 200 milhões de brasileiros, é 30%. É um índice altíssimo de inadimplência, Muito, né? muito. Há que se achar uma solução para isso aí, embora não pareça que virá a solução dos nossos É que dos nossos a candidatos. inadimplência no Brasil está crescendo também por conta da concentração de recursos. Hoje eu tô encafifato com esse negócio do dólar. Hoje foi a 4,05. Eu resolvi ligar para alguns amigos ligados ao mercado e tentei aprofundar um pouco o assunto. Vamos falar um pouco a verdade do que está acontecendo. E eles me passaram um panorama bem interessante.
As pessoas, os tubarões do mercado, que são aproximadamente uma dúzia, são 12, 15, 20 grandes operadores que praticamente determinam a cotação do dólar no mercado paralelo no Brasil. Eles fazem grandes operações e acabam puxando para cima ou para baixo. O que acontece? Essa gente ganha dinheiro nas grandes oscilações. Quando sobe muito ou quando cai muito. Eles pulam na frente do mercado. Então, o que eles estão fazendo? Existe uma pressão natural no mercado para a alta do dólar, usando como pretexto. Primeiro era o mercado internacional, não sei o quê, era a Turquia, era a ONU, era o super-homem que brigou com o Batman, era o Donald Trump, era o diabo com o carrega. Sempre tinha um pretexto. Bom, aí agora passou a ser as eleições, pesquisas eleitorais. Prosopopeia flácida para ninar bovinos, em tempo de Expo Inter. É conversa fiada. Os tubarões estão agitando o mercado porque querem que o governo federal volte com os swaps para eles ganhar na alta e na baixa. O governo anunciou hoje que deve retornar ainda essa semana a emissão de swaps, queimando um pouco das reservas cambiais brasileiras para tentar acalmar o mercado. Porque a tendência do dólar é continuar subindo e de forma absolutamente especulativa. Agora, o governo brasileiro tinha que tomar uma atitude. Não mais econômica, mas uma atitude na esfera judicial e policial. Quem são esses doleiros? Parte deles é a turma que o Gilmar Mendes está soltando. Vocês sabiam que grandes doleiros que operam milhões de dólares tirando dinheiro sujo do país foram soltos agora pelo seu Gilmar Mendes com o seguinte pretexto: não cometeram crime com grave ameaça ou violência. Ou seja, vocês acham que essa gente saiu da cadeia para quê? Para pintar cerca, pintar muro ou assistir filmezinho de tarde? Não. Essa gente saiu da cadeia para continuar operando, e operando como sempre operaram. O dólar, hoje no Brasil, não é mais um caso de mercado, é um caso de polícia. Com a palavra, governo federal. Excelente. Mário Marcelo. Muito bom comentário, ele é perfeito. E o Banco Central projeta que o dólar fechará em 2018 a 13,70, porque eles entendem que essas turbulências todas é típica de ano eleitoral. Então a gente volta a dizer, realmente, as instituições precisam apresentar clareza de todos esses processos e rapidez. O Roberto sabe que esse relatório que você está dando se chama relatório Focus do Banco Central, que sai toda segunda-feira. Você sabe que esses caras têm como especialidade não acertar. A gente faz tudo para não acertar. Eles fazem tudo para não acertar. Dona Magda, seria bom. É difícil fazer um comentário quando não se pode fazer citações por uma lei eleitoral, né? Mas não é difícil identificar candidatos que, se ganharem, enlouquecerão o mercado financeiro e candidatos que, se ganharem, acalmarão o mercado financeiro, né? A gente tem a sensação de ter os nomes, não pode nominá-los aqui. Então, torna-se imprevisível, perdão pela redundância, a qualquer previsão à medida em que não se sabe quem ganhará a eleição, né? E a gente sabe que existe candidato... E o próprio cenário de que tem um candidato que não se sabe se pode ser candidato ou não pode ser candidato, tudo isso torna... Agora já são dois, né? As pesquisas mostram que o resultado, segundo as pesquisas, muda radicalmente se um, né, está na disputa ou se o substituto, se Lula está na disputa ou Haddad está na disputa. A pesquisa, por exemplo, da Datafolha, primeira depois do final do prazo para o registro das candidaturas. Como a gente vem dando Ibope, CNT, eu trouxe Datafolha. Vamos lá. Lula, 39%, colocando Lula no cenário. Bolsonaro, 19%. Marina, 8%. Alckmin, 6%. Ciro Gomes, 5%. Álvaro Dias, 3%. João Almoedo, 2%. Meirelles, Boulos, Daciolo e Vera Lúcia, com 1%. Se a gente tira o Lula do cenário e coloca o Haddad, o vice, que é o substituto, Bolsonaro sobe, vai para 22%, a Marina vai para 16%, Ciro Gomes 10%, também tem um grande crescimento, Alckmin 9%, Álvaro Dias 4%, Haddad 4%. Aqui a gente vê que o lulismo é maior que o petismo, absolutamente, que ele não está conseguindo, por enquanto, transferir voto. O Amoedo 2% e o Meirelles também 2%. Então, realmente o mercado ele tem que estar instável.
Porque se de um lado tem uma decisão de uma eleição que mostra um tipo de partido, da outra tem completamente o contrário. Tem a extrema esquerda e a extrema direita. Por isso que a gente também coloca em xeque tudo isso, né? E tem aqueles que dizem... Não olhem pesquisas. Pesquisa não quer dizer absolutamente nada. Cada um tem a sua preferência. Até porque de cada 10 pesquisas, 3 acertam. Pois é, né? Mas elas estão mais ou menos, elas estão parecidas. Elas estão parecidas. Porque essa nossa discussão está parecendo um coito interrompido. Eu peço vênia pelo horário da frase. E peça desculpa pela frase. Eu já pedi antes da frase. Tá bem, então tá bem. Na frente, vai continuar falando? Porque, exatamente, porque é difícil a gente abordar um assunto tão profundo, né? Quando a gente não pode justificar quando cada coisa... Então, eu só queria me concentrar, cara, eu fiz o comentário sobre o que será após a eleição, porque agora nós estamos vivendo a incerteza. Nós ainda temos a desculpa de que, teoricamente, ao ter o candidato, o mercado se acalmaria. E eu estou ainda adiante, eu estou dizendo não. Dependendo dos candidatos que vencerem, não vai acalmar o mercado. Pelo contrário. É isso que eu quis avançar um pouquinho, sem poder entrar especificamente. E poucos acalmam. Voltando... Poucos acalmam, lógico. Voltando ao cerne da história. Quem são os candidatos, então? Quem é que não vai... Quem é que vai acalmar o mercado? Exato. Tu? O Vitorino? Porque... É o que não podemos abordar, lá mesmo. Né? A gente não pode dizer nada. Deixa eu dizer uma coisa que eu estou devendo desde a semana passada. Agora é a hora, abraço e beijos. Quero mandar um beijo, muitos beijos, muitos abraços, muitos agradecimentos a uma telespectadora que efetivamente é muito minha fã, gosta muito de mim, que é a senhora Arlete Araújo. E o doutor Manuel Barros, com quem eu fiz as minhas lâminas no dente, enfim, ele já me disse há horas, a dona Arlete está aqui, está fazendo, não sei o que, ela gosta tanto de ti, inclusive ele prometeu que vai proporcionar um encontro nosso para a gente se conhecer pessoalmente. Porque ele disse que ela fala só maravilhas, ela efetivamente gosta muito de mim. Eu quero agradecer a senhora, todo esse carinho, toda essa atenção que a senhora tem, mesmo que à distância. Posso mandar um beijo também? Manda, claro. Beijo aqui para o Anderson de Oliveira Machado, que ele é do Jardim Ituçabará. E se comunicou através do WhatsApp, também no WhatsApp. Boa noite, Carla. Tenho nojo quando vejo candidatos carreiristas e oportunistas na mídia fazendo os mesmos tipos de propostas que fazem já há décadas. Precisamos apenas de pessoas honestas para administrar o orçamento. Isso nos basta, diz o professor Marino de Viamão. Talvez as pessoas honestas realmente... São arrevistas. Exatamente. Arrevistas a palavra. Boa noite, bancada querida. Este programa está cada vez melhor e minha família não perde a chance de se reunir para assisti-los. Por favor, me expliquem. Como um candidato condenado pode concorrer e o outro que não foi julgado ainda não pode? Por favor, leia a minha mensagem, diz a Deise Gerri e o Jean de Canoas. E ela faz uma observação. O senhor Ruschel é de esquerda e quer explicar o inexplicável. Ai, vai ser uma maravilha. O Ruschel vai levar pro túmulo essa pecha de ser de esquerda. Não considero pecha. Rótulos são rótulos, né? Eu procuro trazer ideias. A legalidade, sempre a legalidade e a lei, trazer a lei, né? É que às vezes quando diz a lei que favorece para quem ele torce, eles acham que eu sou gremista. O cronista esportivo vive muito isso, né? Quando tu diz que o centroavante é bom e ele é do teu time, tu é o melhor. Quando ele não é do teu time, tu acha que ele é ruim. Mas não tem problema. Se te deixa mais tranquilo, eu tô mais preocupado para Cuba, para depois para a Austrália. Mas eu queria responder a pergunta, porque na verdade ele começa com uma pergunta exatamente, ambos podem concorrer e o judiciário impugnará se eles não tiverem os requisitos preenchidos. E aí ele não vai concorrer, é isso, é fácil. Dona Magda, pois não, senhor Magda. Todas as vezes que o Chicão fala, eu fico pensando que o Chicão fala. O Chicão, de vez em quando, ele dá uns tiros assim, absolutamente certeiros, quando ele falou a respeito do estado de Santa Catarina. Eu estou com um dado aqui publicado no Jornal do Comércio que deixa qualquer gaúcho
Sobre a venda de automóveis. O Rio Grande do Sul tem 11 milhões e 300 mil habitantes e Santa Catarina tem 7 milhões. Aqui estou com o número de emplacamentos em Santa Catarina, 87.225 e no Rio Grande do Sul, 86.542. Ou seja, Santa Catarina está emplacando mais carros 0 quilômetro que o Rio Grande do Sul. Que é muito caro emplacar o carro aqui. Mas deixa eu só concluir. E aqui tem um comentário que eu achei fantástico, né? Que nós não estamos aqui no Rio Grande do Sul fazendo o dever de casa, e sim apenas nos lamentando. Este é o grande problema, do lamento, da lamúria, e ninguém faz absolutamente nada. E eu já disse aqui, e vou repetir pela milionésima vez, a gente não pode exigir que o mundo mude, nós é que temos que mudar. E nós, a partir da nossa mudança interior, né? Somente por hoje serei feliz. Repita essa frase, essa é do Abraham Lincoln. Somente por hoje serei feliz. Então pense em uma coisa diferente, pense em quem você vai votar, porque do jeito que está, antes nós chamávamos lá o pessoal de Santa Catarina de manezinhos, né? E hoje nós estamos virando os manezinhos. Os manezinhos somos o Santa Catarina tudo é mais barato. Tem um dado que é assustador, Mari. Mais de 1/3 dos imóveis de Porto Alegre estão irregulares. Eles não estão no nome dos seus legítimos moradores ou proprietários. Contrato de gaveta. Possuidor. Porque é caro, o Marne. É caro. Eu sei. A coisa fugiu ao controle. Hoje conversando, não vou identificar a pessoa, até porque, para não trazer problemas, mas ela me fez uma confidência. Olha, eu comprei um imóvel e fui transferir. Achei um absurdo o cálculo da prefeitura para o ITCD, para o imposto. Aí pedi uma revisão. 3%. Pedi uma revisão, veio muito mais alto. Aí eu resolvi conversar com alguns amigos. E sabe o que os amigos disseram? Tá assim agora, você pede a revisão, eles dão mais alto. Virou uma chutometria absurda. Então as pessoas não transferem os imóveis. Aí você vai para o cartório de registro de imóveis. Aí chega lá, quer não sei o quê, quer exame de sangue, quer... E também eles vão para um valor absurdo que não é verdadeiro. É um negócio... Porque o cartório propriamente dito acaba não sendo caro. A transferência do imóvel, considerando o valor de imóvel. R$500. Não, é mil e pouco. É mil e pouco. O cartório, mais mil e pouco no registro de imóveis. Mas aí está dentro do normal. Você gasta 2.000 alguma coisa ali. Mas esse imposto que vem, imóveis de 500, 600 mil, vem a valorização de 800, 850. Tu vai reclamar, mas bota 1 milhão. Mas, dona Magda... E é 3%. Negócio fora da casinha. O Dudu Alvarez fez uma correção aqui agora, para mim. 2 correções. Uma, o IPVA de Santa Catarina é a metade do Rio Grande do Sul. Essa aí o Vitorino sabe melhor do que eu. A segunda é que eu não sou o primeiro cara no Rio Grande do Sul a andar de unhas pintadas. O Júlio Rigoto pintava as unhas nos anos 90. Pintava mesmo, mas para show. Ele pintava de preto para subir no show. Sei que eu gravei na Ibiza há 13 anos. Eu não, a unha pintada é no dia a dia. Agora eu vou fazer uma contestação minha aqui, talvez a bancada não concorde, contra a prefeitura, se é lei federal, o que é? Que eu acho um absurdo, uma cafajestice e uma roubalheira. Essa história de parquímetro. Por que é uma roubalheira? Primeiro, você paga IPVA. Concordo de cara. E vai mudar. Tá. Já concordo de cara. E aí não pode estacionar numa rua que é pública. E detalhe, eles se roubarem do teu carro, eles não vão te pagar o carro. E se alguém passar uma faca no teu carro e arranhar, não. Então essa prefeitura está fazendo, ela é gulosa. Essa população covarde devia de partir para terminar com essa história de parquímetro. Tu arranca prefeito da prefeitura, ou faz alguma coisa. E não dá mais de galináceo. É a lei, mimimi. Por isso que eu não tenho mais carro. Chicão, eu quero te dizer que a partir de setembro... Eu estava concordando com o Chicão. Hoje, ele começar a atacar as pessoas. Hoje, tu ter carro é um mico. Porque tu gasta 6 mil no seguro, 4 mil no emplacamento, aí, e mais mil por mês, tu já anda de Uber ou de aplicativo. Pra que carro? Ele disse, os carros do Uber é o mesmo carro que tu compra. Quer dizer, tu tá pagando pra andar de carroça? Não, vou comprar uma Land Rover Sport SE. Tudo bem, eu concordo. Agora esses outros carrinhos aí, eu tô fora da operação. Ô Chicão, eu tava concordando contigo até tu começar a xingar as pessoas. Porque eu acho que as pessoas têm um poder limitado mesmo de protesto. Concordo que é uma sacanagem essa história de cobrar estacionamento em via pública. Você sabe onde que estão botando parquímetro? Tu não vai acreditar. Em Alvorada.
Não, mas eu vou falar pro Douglas. Em Alvorada. Aliás, o futuro prefeito. Aliás, o prefeito delegado Apolo, poxa, eu comemorei quando ele ganhou a eleição. Digo, pô, ele já tinha feito um mandato ótimo antes, ia fazer um negócio. Mas olha, é uma queixa atrás da outra. É uma lambança atrás da outra. Sabe o que ele fez? Chamou os derrotados na eleição, que ele venceu, chamou os caras para subir a fazenda, então, o que eu fiz de errado se eu declarei isso aí, que é uma coisa que a população aceita? Não, mas que tu fala. Não, é que... Mas porque esse é o problema do brasileiro. Tudo é o mimimi, a lei. Eu não posso ser politicamente correto. Eu sei que tem que ser um dia politicamente incorreto para deixar correta essa sociedade. O senhor está pregando uma revolução. Não, eu estou pregando uma atitude, entende? Como é que vai te cobrar para te estacionar na rua, que é pública? E não te dá o seguro do teu bem ainda. Ainda te multa. Como é que se tu deixa lá e não dá. O negócio não te multa ainda. Não. Então, tu virou uma galinha. Eu concordo com o Chicão, isso é uma vigarice. Bom, eu disse aqui que o negócio Mas para a mulher não tem a mínima possibilidade de não dar o que eles querem, porque a gente fica com medo. Medo de não dar o dinheiro para o Flávio. Eu entendo que é a organização de determinados lugares. Eu não vejo assim. O pior do parquímetro. O pior do parquímetro. O parquímetro, se ele passou meia hora, passa o fiscal, ele te multa ainda. Ele te multa por uma coisa que ele não está te cuidando. Um absurdo isso aí. E outra coisa, se roubar o teu carro, eles não têm a mínima responsabilidade. Gente, o objetivo dos parquímetros. O objetivo dos parquímetros e a colocação em determinados lugares da cidade são justamente para dar mobilidade para todas as pessoas terem acesso àqueles lugares. É por isso, não é toda a cidade que é assim. São os lugares. Então, assim, Padre Chagas, para evitar que o cara que trabalhe na venda da esquina deixa o carro dele todo dia estacionado ali e tu não consegue chegar para ir na venda da esquina. Estabelece limite de estacionamento. Mas é o que tem o parquímetro. Não tem, Magda. Não tem. A gente chega ali, além de ter que botar o tiquezinho do parquímetro, você ainda tem que dar um pila pro Não, isso é outra coisa. Não pode responsabilizar. Já mudou de assunto. Já mudou de assunto. Não, é mudança de assunto. Não, mas é prova que não serve. Não é, Gustavo Vitorino. Tu não pode impedir as pessoas de irem pra rua. Não pode. Como é que é isso? Agora tu não vai impedir as pessoas de ir pra rua? Vai querer que a PTC resolva o cara aqui em flanelinha? Não, mas a IPA... Ué, mas como? Essa está cobrando, tem que monitorar. Não é dele. Não é dele. A IPTC é a empresa pública de trânsito. Ele tem que resolver o problema do estacionamento. Isso aí é no outro departamento do governo. Mas o que tem a ver não é estacionamento, o parquímetro? Ele não cobra estacionamento? Sim, cobra estacionamento. Da via pública? Sim. Vigarice. Vigarice total. Não, vocês têm mania de... Coloca 50 pila o parquímetro. Um terreno infértil. Para essas pessoas que não têm atitude de pagar. Mas é que alguém tem que dizer que não concorda com eles, né? Porque senão passa a ideia de que o programa é isso. O programa não é isso. O programa não é isso. Não é isso. Eu queria dar uma dica, porque a cantora Adriana Calcanhoto, ela vai se apresentar no próximo mês, aqui no estado, com o show Uma Mulher, a Mulher do Pau Brasil. É um projeto que ela idealizou. Do Pau Brasil? A Mulher do Pau Brasil. Muito apropriado, muito apropriado. Eu me assustei. Atenção, deixa ela concluir a dica. É um projeto que ela idealizou na sua residência artística na Universidade de Coimbra. Ela que ficou os últimos 2 anos em Portugal, fazendo cursos e apresentações. Então agora ela vai começar essa turnê, né? Já está em turnê pelo Brasil e ela vai se apresentar no próximo mês em Pelotas, no dia 13 de setembro, lá no Teatro Guarani, às 21 horas. E no dia 14 de setembro ela se apresenta em Porto Alegre, no Teatro do Bourbon Country, também às 21 horas. E o show dela vai contar com muitos sucessos, também canções inéditas e releituras. A Adriana Calcanhoto, ela me conquistou quando eu numa entrevista para a revista que eu escrevo, a revista Backstage, ela disse o seguinte: eu não tenho vergonha do meu passado, eu tocava em churrascaria. Sim, as pessoas têm que começar, né? As pessoas têm que começar. Até nós começamos. Nós começamos comendo, né? Só que nós começamos e terminamos. Vocês começam e terminam na churrascaria. Preciso desculpar com os telespectadores. Desculpe-se. Errei, olha. Errastes, manchastes o meu nome. Ontem tratamos aqui do câncer, falamos a perda. Eu assisti, tu deu uma informação muito errada. Exatamente. Não, dissesse uma coisa completamente errada.
errada. Não, mas é errada. Ela foi semi-errada. Semi-errada. Eu te assisti. E eu muito obrigado pelo prestígio da audiência, dona Magda. E por isso ele está explicando errado, mas está gravado, eu não posso ter nada. Um gentil do Dr. Barbier, que já fez, que é o meu médico do Vitorino, Dr. Barbier. Ele disse assim, Ruxo, não pergunta o que ele faz com a gente. Quando é endoscopia, é para ver o câncer do intestino. Tá? Aliás, quando é colonoscopia, intestino. É só intestino. Endoscopia é a gástrica. Endoscopia é por cima. Mas tu tens hoje, por imagem, tu podes fazer, ainda na linha da prevenção, por isso que eu disse a ideia da prevenção, ela continua. É válida. Tu faz a imagem e se sinalizar, então tu investigas outra coisa através da endoscopia. Então eu agradeço ao doutor Barbier, sempre atento aqui. E endoscopia é uma coisa, colonoscopia é outra coisa. Eu também sou protesto, continuo cliente, viu, doutor? Eu quero mandar um beijo aqui para Paulinha Linhares, nossa telespectadora, e ler alguns WhatsApps. Temos aqui a Perla, por exemplo, diz: Carla, que jaqueta tri, quando for colocar fora, lembra da amiga. Hoje, daí ela coloca que hoje para transferir um carro em Porto Alegre custa R$1.000, e em Santa Catarina o mesmo carro paga R$250, quer dizer, é uma grande diferença. E ainda complementa dizendo: tô com o mesmo esmalte do Chicão do Fã. Ai, que luxo do gaúcho. É o roxo Obsession. Obsession. Essa é a pronúncia. The correct pronunciation. Não, é que Obsession pode dar no sentido francês ou no sentido inglês. Obsession, em inglês. Obsession, francês. É uma palavra franco-britânica. Franco-britânico. Não, olha aqui, ó, o aplicute das pessoas nessa bancada. Pode. Não, mas vamos reconhecer que é um aplique. Será que os caras têm noção de quantas mil pessoas estão nos assistindo e rindo? Rapaz, eu conheço. Branco é de França, britânica da Grã-Bretanha. Rapaz, eu conheço frango frito, frango assado. Não é frango, é franco. Ah, sim. Hoje o programa caiu ainda no horário nobre. O programa caiu no horário nobre. Dona Magda. Senhor, seu Marlon, salva a lavoura aí, que tá brabo o negócio aqui hoje. Que aconteceu numa cidade chamada Birigui, no interior de São Paulo. Não, bem legal. São Paulo, um calor terrível lá, próximo lá do Mato Grosso, sei lá. E o cidadão fez um concurso para coveiro. Fez concurso para coveiro, ele era coveiro, trabalhava, etc. Qual será a qualificação? Bom, aí, não sei. Também não sei. Aí ele foi chamado, né? Ele foi chamado para tomar posse, o prefeito assina e tal, aquela coisa toda, jurídico e tal. E aí foi descobrir que o cidadão tinha morrido. Né? O camarada consegue passar no concurso e morreu. O prefeito não tem culpa, porque ele assinou ali, como é que ele ia saber isso, né? A convocação se deve a um concurso que ele prestou em 2016, foi 15º colocado, né? 3 dias depois da sua morte, ele virou alvo de uma ação judicial por suposta participação na troca ilegal de restos mortais lá, trocou os restos, os ossos lá no ossário, aquela coisa toda. Agora, eu só queria contar para vocês como a vida ou a morte nos reserva tanta surpresa. O camarada lutou para passar no concurso, fez provas, não sei o quê, quais seriam as provas, né, para ser um coveiro, que ele já tinha experiência, e afinal ele já estava morto. Aí querem culpar o prefeito, mas como é que o prefeito ia saber disso? Não, isso é um fato inédito. Prefeito e coveiro. Nós vamos ganhar o Oscar. Mas tá aí a diversidade. Isso que eu acho interessante. Diversidade. Eu adoro isso. Deixa eu voltar ao assunto parquímetro, tá? Deixa eu quer que eu fale em detalhe do Jack. Não, tu não vai falar de Jack coisa nenhuma. Fica quieto aí. Olha aqui, ó. Chicão tem toda a razão, diz a dona Lídice Fonseca. Aqui em Pelotas já temos esse roubo há muitos anos. Vergonha. E ainda tem os flanelinhas para ajudar. Abraços, Lídice. Ok. Aí a Laís Tetur diz o seguinte: vou discordar pela primeira vez do meu amado e querido Vitorino. Concordo em tudo com a Magda, porque tem que ter rotatividade em locais de grande circulação. Não moro no centro e quando preciso ir lá, preciso das vagas que sobram e não dou dinheiro para supostos guardadores. Com a vinda dos novos parquímetros, acho que o controle será melhor, porque estes DPTC
não falha, não tem fiscalização. E acontece assim, as pessoas passam o dia inteiro colocando papelzinho, que outro ali, sei porque conheço pessoas que fazem isso. Não tem como ter vagas para todos, os carros estão na rua, então o parquímetro ainda é a melhor solução e mais democrática, diz a Laís Tetur. Apesar de não ter gostado de não concordar contigo, Vitorino. Eu apenas quero colocar que eu não preguei o estacionamento absolutamente gratuito o tempo todo. Eu acho que o estacionamento gratuito tem que ser para todos, só que se estabelece um limite de tempo. 1 hora de estacionamento. Passou de 1 hora, alguém vai ali e multa. Simples. Acho que vai render mais multa do que ticket. Vai por mim. Não, mas agora eles vão, essa mudança toda, eles já contrataram uma empresa especializada neste assunto. A partir de setembro, isso tudo começa a acontecer e poderá ser pago, inclusive, com cartão, que é uma coisa que estava dando problema, estavam assaltando o próprio mecanismo, aquela máquina onde recebe, ali onde tu tira e paga. Eles vão lá, os vândalos vão lá, roubam e levam o dinheiro. Ou quando os caras da empresa vão fazer o recolhimento, então agora tu vais poder usar o teu cartão de crédito, de débito, enfim. Fora que a pessoa também às vezes não tinha dinheiro. E também não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Não tem moeda, não tem não sei o quê. E o parquímetro também muitas vezes estragado. Estragado. A pessoa tem que caminhar até o outro parquímetro que também está estragado, daí tem que caminhar para o outro. É um absurdo eu isso. espero até que com essa nova empresa tudo seja muito bem mantido o equipamento. Porque esse equipamento que falha é o que dá o start para coisa errada. Vou deixar ali, não tem ninguém aí. Aquela coisa do flanelinha que diz assim, eles não estão passando hoje, está estragado. Mentira, não cai nessa. Não cai nessa, vai lá, coloca, paga. Mas a partir de setembro, certamente, isso vai mudar. Eu acho que é uma boa organização da cidade, mas respeito quem não gosta. Dona Magda, vai lá, Mário. Vou dar um exemplo de São Paulo, por exemplo, nessas cobranças. Eu morava na Consolação, morei durante um tempo, acho que 2 ou 3 anos na Consolação. Como eu morava do lado do metrô, da estação do metrô, eu pagava um imposto a mais. Sim. Dona Magda... Pois não, senhor Ruxo. Eu, às vezes, vejo umas notícias jurídicas e eu não me atenho só à notícia, eu vou ter que entendê-las para fazer com que vocês entendam. Então, o ex-governador de Pernambuco, o Arruda, ele sofreu, junto com o juiz, e aí começa o inusitado, ele sofreu com o juiz uma penhora de 2,75 milhões de seus bens. Arruda, Brasília? Arruda, Brasília. Obrigado. Mari sempre entendo. O marido da colega agora se deu mal, viu? Como? Eu tô brincando. Pois não. Pois não. Escuta, isso aqui parece papo de bêbado. É que ninguém ajuda, né, Dona? É que ninguém ajuda. Só o seu Mário me ajuda. Nova e aí bêbado ainda consegue engrenar melhor. Eu fui olhar o que se devia, porque punir o juiz, primeiro que não é comum, não é usual, e ainda mais em cima de um pedido da Procuradoria-Geral da República. A Raquel Dodge é que pediu a penhora também desses bens desse juiz. E aí eu fui analisar. Bem, ele sofreu um processo normal lá, em relação às coisas que teria feito no governo de Brasília, Mário. Porém, o juiz não era juiz do processo onde ele estava sendo julgado. Ele era juiz de outra vara. A juiz entrou em férias, Gustavo, essa devido que tenhas visto. Ele pediu para ser o substituto daquela vara, conseguiu lá uma nomeação e foi ser substituto. Bem, há 3 anos tentavam citar o ex-governador e não conseguiam, né? Não localizavam, o endereço era errado. Pô. O juiz assumiu, fez um novo mandato de citação e em 3 dias voltou o mandato cumprido. Ora, conseguiram citar o ex-governador. Em mais 3 dias, a defesa apresentou a sua defesa. Sim. E em 7 dias, num processo de 1000 folhas, o juiz deu a sentença absolvendo o ex-governador das acusações que lhe eram imputadas. Bem, esse processo, ocorreu um processo na corregedoria, ele já foi afastado compulsoriamente com aquela terrível pena de se aposentar e ficar recebendo aquele salário sem trabalhar. Ele foi punido, foi aposentado ganhando 30 mil por mês. Ele foi aposentado. Então, essa é a pena dele. Na verdade, então, agora o processo, o Estado está em busca desse valor, penhoraram também seus bens e a procuradora pediu que seja reaberto um processo de improbidade administrativa para que ele perca essa benesse, Gustavo.
Então ele está transcorrendo agora um processo contra ele para que ele perca essa aposentadoria compulsória. Pois não, senhor Chico Tofani. Um telespectador aqui que sabe que eu curto muito relógio perguntou que relógio estranho eu estou usando. Estou usando um relógio que foi lançado em Tóquio há 2 meses atrás. É considerado o melhor diver do mundo. É o Meia-Lua, que é um relógio que a Citizen não trouxe para o Brasil. Ele tem algumas coisas que nem um relógio de mergulho tem, dona Maria. Ele te dá a temperatura da água, o tempo que tu está de mergulho e não usa o bisel. Você marca quanto tempo vai durar o teu cilindro mergulhando, então ele avisa através de um bip com um alarme sonoro. É considerada a maior tecnologia em mergulho do planeta. Ao contrário dos suíços que o Rolex, por exemplo, eu acho um relógio cafona, um relógio de velho, nada a ver, porque é tudo falsificado o Rolex. Rolex você compra o melhor que tem, que é o Submarino, tu compra por 500 pila na Vila Paulista, com tudo igual ao Rolex. Mas até fake? com a caixa. É o fake. Fake. Que é igual ao normal. Tem que abrir para ver se não é normal. É que nem a maioria das mulheres fake, né? Parou. Mas isso Parou, mas não é a maioria de mulher é fake. É a maioria. Não, são as que tu conhece. Não, o cabelo é mega hair, o lábio é ácido hialurônico, os olhos é Cibavision, aquela lente, aí você vai, o bumbum é metacril, é prótese aqui. Mas agora eu vou te fazer... Mas eu acho legal, eu gosto disso. Era isso que eu ia te perguntar. Eu gosto disso, não no relógio, o relógio tem que ser de verdade. Tá, então tá, e a mulher pode ser falsa. Pode ser falsa. Ah, bom, porque então Pode ser até uma boneca, né? Não, inclusive tem a boneca. Tem boneca. Eu acho que é melhor. Não dá gasto. Não dá, exatamente. Não diz se tu é bom ou se tu é ruim. Ô, Chicão, quer dizer que... Ela te aceita como tu é. Ô, Chicão, quer dizer que se tirar tudo que é plástico da mulher fake, não sobra nada pra consumir? Nada, exatamente, não sobra nada. Não sobra nada pra consumir. Nada. Mas quando tu pega um carro top, tu tira a roda dele e pega uma Mercedes do Paulo Sérgio, coloca o Mário 13, fica o quê? Um Chevette. A mulher é a mesma coisa, tirar tudo. Ai, que maravilha. Senhoras e senhores, antes da mulher. Não se ofendam. Não se ofendam, não fiquem chateados. Sai correndo. Não mandem e-mail, porque ele não está ofendendo ninguém. Ele está falando da boneca que ele tem em casa. Aí, até porque não resolve nada. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Entendeu? Não dá bola. Isso é a pura realidade. É, a pura mulher realidade. sem maquiagem de manhã e a dentadura. Não, mulher sem maquiagem de manhã é o ó. E sem perfume. Perfume não sei, mas eu não sou fedorenta. Eu tomo banho antes de dormir. Tá, mas... Eu não sou fedorenta, porque aqui perfume, a pessoa usou perfume, tá louco? Você imaginou tu acordado lá de uma mulher que cheira perfume, a mesma, vai passear no parcão e vai atrás mulher legal tem vai que mascar atrás das chiclete, bonitas que elas têm. Porque aí tu não fica com mau hálito de noite. Não, a pessoa não tem que mascar chiclete para não ter mau hálito, a pessoa tem que ir no dentista, cuidar da sua boca, cuidar da sua garganta, não precisa mascar chiclete. Quem é fedorento tem que cuidar. Mas eu tenho uma pergunta pro Chicão. Se botar... Não pode ser de cunho ofensivo. Parou, não pode. Não, nós não estamos ofendendo ninguém. Nós até criamos uma boneca. É só técnica, é uma pergunta de ordem técnica. Considerando que é um produto não maleável... Não pode baixar o nível. Considerando que é um produto maleável, a pergunta é, se botar bundinha de plástico, tem que dormir de bruço o resto da vida? Não, é que o Metacril não é um problema, ele dura o resto da vida. O Metacril, a prótese de bumbum, sim que ela pode se movimentar se não for bem colocada. Não. A pergunta ela é se movimenta? Se não for bem colocada. Ela tem que ser dentro no meio dos 2 músculos. Exatamente, porque aí ela fica no músculo. O Ruja sabe. Não me deixa fora dessa. Temos um recado aqui para Por que o Ruxa quer ficar fora dessa? Um recado. Vamos ao recado que não é de bumbum. O Ruxa quer falar depois dos bumbum falsos. Amamos todos vocês. Todos. Obrigada. Mas o Ayrton Ruschel, olha a carinha aqui de apaixonado. A carinha de apaixonado, hein? Cada dia mais lindo. Isso. E essa roupa de hoje tá demais. É verdade. Estamos apaixonados. André e Raimundo. A cara. Juro pelo que há de mais sagrado que eu vou te dar de presente um tonel de Gimo Cupim. Porque a tua cara de pau... Assinado... Joelmo. Mentira, não é Joelmo. Joelmo e Raimundo. A Cisa e a Adriana da Cidade Baixa. Um beijo, obrigado. Inveja deles, né?
Claro. Obrigado. Não. Eu tenho um assunto muito sério. Não sei se a dona Mari... Agora isso aqui nós falamos foi seríssimo. Não, eu queria falar um assunto Relacionamento, salva Então, casamento. da dona Carla. Então fala. Dona Magda... Peraí, deixa... Dona Carla... Tá, chegou. A Carla vai falar e todo mundo vai ficar quieto. Concordo com o Chicão. Parou? Viu, Vitorino, a voz da sabedoria. Já vi. 7 anos de faculdade, 2 anos de pós-graduação, cursos e cursos. Já vi bom. Deixem a Carla falar. Posso falar um pouco? Chegou. Agora chegou. Gente, agora chegou. Fala, Carla. Eu não sei se tu não vai te arrepender. Não, tudo bem. azar, vamos embora. Ontem eu postei uma foto no Face, na minha página, e as pessoas falando sobre o Rabicho, convidando as pessoas a assistirem o tal do Rabicho, que as pessoas amam o tal do Rabicho. E a Suzy colocou o seguinte, ó, eu assisti, ri muito, precisam desenvolver mais o assunto do porco. Será que a porca também? Fiquei curiosa. Eu tava tentando esquecer isso, mas Não vamos começar. Hoje eu passei o dia pensando nisso. A Magda não tava Mas a porca Magda não estava ontem no programa. Conta pra Magda. Conta a Magda. história. Vamos lá. Ouve, Magda. Vou ter que ouvir de novo. O maior orgasmo da natureza é o do porco, dura de 22 a 26 minutos. Por isso que ele quer ser um porco. Eu quero voltar suíno. Não, por isso que ele já avisei a Sadia. Ele já voltou meio nessa Mas encarnação. pensa bem, no meio do processo deve pensar, o porco deve pensar, podia parar agora. Se for pra falar algum assunto, nós temos que esclarecer o Jack. Tu não vem. Olha, qualquer outra não. O Jack é pra outro dia. Agora o Vitorino O Jack nós vamos conversar. Frase do dia. Nós vamos conversar no feriado. As pessoas têm parado na rua, dona Mari. Agora, As pessoas me param na rua. o Vitorino deu a frase do programa que salvou o programa. Um bumbum bonito salva casamento. Imagina tu olha pro lado, o bumbum tá triste. Tu quer ir embora. Eu vou te contar uma coisa. Maravilhoso. O bumbum tá pra dentro. Eu vou te contar uma coisa. De tênis. Não dá, esse bumbum. Mari Barcelos, põe um pouco de moral nisso. Põe um pouco de... Chegou aqui, parou. Aqui, ó, a Vila chegou agora. Vamos deixar o Mari falar. Primeiro aniversariante. O senhor... Morreu pela terceira vez, Nietzsche. Marni, não dá bola. Vai, segue. Davi Canabarro, um dos heróis da Revolução Farroupilha, para muitos o responsável pela morte dos lanceiros negros, né? Aquele episódio todo, etc. Mas ele continua sendo Davi Canabarro, General Canabarro, município com o nome de Davi Canabarro. Nós temos lá em Livramento a casa onde viveu Davi Canabarro, né? Que é um dos grandes heróis da Revolução Farroupilha. Rui Guerra, cineasta brasileiro de aniversário hoje. Silva Cottina, que foi uma grande e linda atriz italiana, morreu com 60 anos de idade, uma das mulheres mais bonitas do antigo cinema italiano, do pós-guerra italiano, aquele tipo de cinema que começa com Vittorio De Sica dirigindo Ladrão de Bicicletas, que para mim foi um dos maiores filmes do pós-guerra dirigido pelo Vittorio De Sica. Ladrão de Bicicleta, cidadão rouba uma bicicleta e era essencial para o trabalho, ele tenta roubar uma bicicleta, é preso e o filho começa a chorar de vergonha de saber que o pai é um ladrão de bicicleta. Quer dizer, é uma coisa fantástica, uma lição que esse filme nos traz. Meu querido amigo Ari Toledo, completando hoje 81 anos de idade. A atriz brasileira Regina Dourado, que fez muitas novelas na Globo e morreu ainda muito jovem. O Tarcísio Filho, aliás, o Tarcísio Meira está muito doente, está adoentado e tal, inclusive Mas faz não tempo pode trabalhar. Que ele está doente, né, Marne? Faz muito tempo, acho que a última vez que ele veio aqui a Gramado, ele já não era mais a mesma pessoa. E ele está muito doente, ela também não está bem. Sim. Ela também não está bem. O Tarcisinho, 54 anos. E o Tarcisinho é um sonho de pessoa, querido, bonito, lindo. A voz é igual do pai, mas né? não saiu com o talento do pai. Não, mas a voz é parecida. Ele imita, inclusive, o pai dele. Tarcísio Meira, eu me lembro do Tarcísio Meira ainda, na época, existia um programa de televisão que eu apresentei chamado Fim de Noite. Ele participou do programa e participou de outros programas de televisão. Ainda eu acho que ele tinha 30 anos, 20 e poucos anos, muitos anos atrás. Ele tinha 30 e poucos anos de idade. Era uma grande figura, uma pessoa humilde, simples, soube empregar o seu dinheiro, tem uma fazenda no interior de São Paulo e outras atividades. Ele construiu uma carreira dentro de um casamento ideal com a Glória Menezes, que já tinha sido casada. Ele adotou os 2 filhos que ela tinha do primeiro casamento. Sim. E um casal absolutamente feliz. Tomara que o Tarcísio se recupere e a Glória, que é uma grande atriz, maravilhosa atriz, também se recupere. Mas o tempo passa para todos nós.
Sem dúvida. O nosso telespectador, Carlos Roberto Prates Thomas, mandou um e-mail no começo do programa, quando nós falávamos sobre a justiça especificamente, e ele diz o seguinte: realmente a justiça brasileira é muito lenta, mas há exceções. Aqui talvez tenha até um pouco de ironia. O processo do Lula transcorreu de forma muito rápida. O TRF4, inclusive, trabalhou no recesso do judiciário. Eu acho que o Carlos Roberto Prates Thomas, ele é petista, mas é uma pessoa agradabilíssima. Não andou rápido, não. Foi dentro dos prazos regulares que o TRF4 cumpre para julgar os recursos. E o juiz Sérgio Moro julgou dentro do prazo, ouviu as partes, tudo. Não teve correria nenhuma, não. Muito pelo contrário. Em algumas coisas até houve apresentação de testemunhas, andaram querendo requerer. Teve uma época que apresentaram o pedido para ouvir quase 80 testemunhas. Exatamente. Sabe, o negócio. Tentaram adiar de todas as formas. Não foi rápido, não. Aliás, quem enrolou foi a defesa. Foi a própria entrou defesa. Com impugnação, entrou com isso e com aquilo, acabou demorando. Tudo que podia. Olha aqui, ó. Sobre o prestígio, essa menina Roberta. Essa menina Roberta. Essa moça falou de uma pesquisa ou um levantamento sobre morte de crianças de 10 a 19 anos. Sim. Por favor, para começar, que não existe criança de 19 anos. E outra, a pesquisa não revela ou não diferencia quantas dessas mortes são de vítimas realmente e quantas são mortes de delinquentes integrantes de facções e que morrem na guerra pelo domínio do tráfico. Essas pesquisas precisam fazer essa diferenciação, pois nem todos são vítimas. Marcos do Jardim Planalto. Obrigada, Marcos. Essa pesquisa, para te esclarecer, é da Unicef. Eles estão com um projeto bárbaro no Brasil. A ideia é sensibilizar os candidatos à presidência do cargo mais importante do nosso país a ter uma visão mais social e focada em objetivos bem claros de como olhar para as crianças e adolescentes. Então, talvez tu não tenhas escutado, mas eu falei de crianças e adolescentes e eles, da Unicef, integram as crianças e adolescentes até os 19 anos. Então, como eu citei a Unicef, eu precisei ser bem dentro daquilo que a Unicef traz. Perfeito. Boa noite, Magda. Colar de cadeado, sentimos falta de você e da Alice, a Carla Mercerente substituta, como sempre, mas somos fãs de todos aí, sentimos a falta de vocês. Manda uma boa noite para o meu namorado, Marcos Johansson, que é fã do Marne Barcelos. Obrigado. Marcos, um beijo, ele é teu fã. Obrigado. Ai, que desanimado. Ai, Marcos, muito obrigada. Que depois de escutar toda essa discussão aí de porco... Ontem tu ficou bem interessado. Parou. Queria ser um porquinho. A Rose manda dizer. A Rose manda dizer. 12 minutos. Parou, Gustão. A Rose manda dizer de novo. Vitrolino, chato e feio. Todo dia ela escreve isso. Eu acho que ela está Eu concordo comigo. Rose, eu também Parou? amo você, tá? Olha aqui, ó. Boa noite a todos. O Luiz Brasco diz. Sobre a quantidade de deputados e senadores que tentarão a reeleição, e muitos vão se reeleger, é o resultado de um povo, uma grande parte ignorante, que se vende por qualquer migalha. Por qualquer tapinha nas costas. A ignorância é o alimento da maioria dos políticos. Vivi o regime militar e sinto saudades. Olhem o que se transformou o nosso país com a dita democracia. Larguei uma bola redondinha para ti, né, Cantafani? O exemplo está aí, né, dona Magda? O que acontece, cada coisa no Brasil que não entende. Sabia que em Porto Alegre está acontecendo uma coisa que eu pensei que não ia chegar? Toque de recolher. Sim. Mas já faz Não, mas em lugares até... nobres até, que tem vilas próximas. Isso é o fim da picada, toque de recolher. É verdade. Imagina um toque de recolher em Manhattan. A partir das 10 da noite, não pode jamais. No outro dia, o Trump está lá com os F-16. Nós vamos atirar em todos os edifícios. Boa. Bomba química. Termina. Agora aqui não. Mamamá, não pode. Gente humano. Esses jeitos humanos devem ter erradicado da terra. Eu não respeito erradicado, com 3 R's. Uma pessoa do bem, nunca tem alguém dos direitos humanos lá. Concorda ou não? É verdade. Os direitos humanos foram feitos para humanos de direitos. Brilhante essa. Não. Tem quem direitos humanos e quem é que
protege os humanos direitos. Pois é. Agora, ao contrário. Eu vou aproveitar esse gancho. Por favor, aproveite. O problema Segure-se de imigração na Europa, hoje foi encontrado um barco com dezenas de mortos. Mortos, é verdade. Muito triste isso. Pessoas que estavam fugindo de regiões de conflito, com fome, enfim. E eu parei para analisar, aí eu liguei para um amigo meu, Dr. Luiz Alberto. Dr. Luiz Alberto, obrigado pela gentileza de conversar comigo hoje por quase meia hora. Ele me liga todos os dias e não me agradece. Tu deixou ele de falar? Ele é me liga meia hora. dia, mais de uma hora e não me agradece. Ligação bem longa. Nunca pensei. Atenção que ele está falando sério, Paróquia. Ele me deu uma aula de sociologia falando exatamente, resgatando, sem buscar a história, mas buscando aproximadamente 15, 20 anos atrás, mais precisamente a virada do século XX. Ele disse o seguinte: as mudanças migratórias hoje não dependem mais de guerras. O êxodo de imigrantes hoje não está mais vinculado a guerras. Está vinculado à condição social e à condição humana. A fome. Aí alguém vai dizer, sim, mas as pessoas fogem da guerra por causa da fome. Sim, mas não necessariamente. As pessoas que fogem porque tem guerra. As pessoas fogem porque tem fome. Aí eu não concordo, Vitor, sabe por quê? Porque se o país... O cara foge da fome porque ele está num país mal administrado, um país que ele votou mal, um país que ele tem um problema político, social grande, isso é um problema do país. Então agora ele transfere para os outros países. Chicão, eu não estou fazendo juízo de valor. Eu estou explicando como sociologicamente se explica essa movimentação. O mundo mudou também nas correntes migratórias. E elas deixaram de ser vinculadas a conflitos, a guerras regionais e se tornaram hoje correntes migratórias de origem social. Aí eu perguntei a ele, poxa, mas isso existe desde a virada do século? Isso, Porto Alegre, por exemplo, os casais açorianos, a imigração italiana, a imigração alemã no Brasil. Não, isso era uma aposta no futuro, a busca de novos horizontes. Nenhum deles veio para cá com fome. Nenhum deles veio para cá necessariamente fugindo de guerra. No mundo, né? Embora muitos tenham vindo fugindo da guerra, mas eles não vieram necessariamente fugindo de guerra ou com fome. Agora, essas eram correntes colonizadoras. As que nós vivemos no mundo moderno são as correntes, é duro dizer isso, mas correntes de fome. Por que acontece isso? Sobre um aspecto também é uma devolução daquilo que os europeus fizeram com os povos africanos. A Itália, por exemplo, invade a Eritreia, invade a Etiópia, invadiu diversos países antes da deflagração da Segunda Guerra Mundial, né? Estabelecendo-se a Abissínia e todos os outros países da África. Então, aqueles países foram ocupados. A França, quantos países da África a França ocupou? Quantos países? Muitos. Quantos a Inglaterra? Então, o que as pessoas querem? É uma retribuição daquilo que foi tirado do seu país. Hoje, ao contrário de outros, por exemplo, a China, que eu comentei aqui, eu tenho muita ligação com Angola, a República Popular de Angola, os chineses estão investindo maciçamente em Angola, comprando terras, colocando equipamentos, construindo edifícios, etc., porque estão sentindo que a África hoje pode dar um retorno. Agora, existem países africanos absolutamente pobres, Angola é um país pobre, mas outros estão em situação pior. Então, eles vão ali. Como a Itália tem a ilha de Lampedusa, que é o primeiro ponto ali naquela região, eles vão para a ilha de Lampedusa e depois procuram atingir a bota italiana. Este é o grande problema. E você, com absoluta precisão, cirurgicamente diz, é a fome que está fazendo a imigração, não é mais guerra. Não é mais guerra. A guerra pode ser um componente na Síria, mas e o resto dos africanos? Que a Síria não é em África, né? A Síria é na Ásia. Muito bem. www.sul.com.br. As notícias que nós tratamos aqui estão no nosso site, no nosso jornal eletrônico, que você pode acessar ou ter em qualquer plataforma que você usa. É só baixar o aplicativo, o sul.com.br, e você fica informado. São 24 horas por dia, 24 horas do dia que você tem acesso às notícias, mesmo que a notícia seja de mais cedo, 10 horas atrás, 15 horas atrás, elas são atualizadas, você não paga absolutamente para ficar bem informado. www.osul.com.br. E aqui estão as notícias, resultados dos jogos de futebol, a alta do dólar e como fechou, como não fechou e por quê, o que significa, o anúncio do próprio governo de que serão mais
mais aproximadamente 1.000 venezuelanos que estão em Roraima e serão distribuídos pelas cidades de outros estados e certamente pelo menos alguns virão aqui para a nossa cidade, né, Alice? Isso. Eu queria falar sobre o Festival de Cinema Acessível que esse ano vai ocorrer no Santander Cultural e que é uma experiência única para pessoas com deficiência. E a ideia é reunir tanto deficientes visuais quanto deficientes auditivos e pessoas com problemas cognitivos, né? Então vai ocorrer na Semana da Criança, em outubro, e também durante a Feira do Livro. O festival ele tem entrada franca e ele vai ser voltado para o público infanto-juvenil, mas ele é aberto a todo mundo. E entre os filmes que vão ser exibidos é Divertidamente e Frozen. Muito bem. Ficamos por aqui. Amanhã a gente volta, logo depois do Jornal da Pampa, com as notícias, a boa informação, mas principalmente o bom humor. Esteja conosco amanhã. Até lá.